Meus queridos irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre um poema que talvez seja o mais conhecido da literatura mundial. Esse poema, talvez ele seja lido até mesmo à beira de um leito de hospital. É um poema que ele é lido nas horas de dor e de lágrimas de um funeral. Mas, ao mesmo tempo, também é um poema muito lido nos momentos de celebração. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 23. Portanto, eu peço, que já está projetado, que nós façamos uma leitura única. Que isso vai trazer para nós esse tempo cheio da voz de vocês. Vocês estão preparados? Então vamos começar. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Misericórdia do Senhor. Amém, glória a Deus. Esse texto magnífico. E por que ele é magnífico, eu posso dizer isso? Porque ele nos apresenta a pessoa mais importante da história. Ele nos apresenta a pessoa mais importante da igreja. Esse texto nos apresenta a pessoa mais importante da família. E esse texto, esse poema, nos apresenta a pessoa mais importante da sua vida. Esse poema nos apresenta Jesus Cristo. Irmãos, Salmos é um livro que demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Mas valeu a pena. Porque quanto ensinamento os livros de Salmos nos trazem. Porque nós temos salmos escritos desde Moisés até após o cativeiro do povo, os salmos foram escritos nesse período de tempo, mais ou menos 1000 anos. E Jesus diz que ele é o grande pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não foi para isso que Jesus morreu, não foi por isso, foi por nós. E Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas, e Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Jesus voltará para nós. E vamos viver eternamente com ele. Mas hoje, irmãos, eu quero focar com vocês alguns destaques muito importantes no Salmo 23. O Salmo 23 destaca Jesus como o bom, o grande e o supremo pastor. E eu vejo nessas 3 verdades que vão nos ajudar a enfrentar a grande crise que o mundo atravessa. Recentemente, é muito lembrado por nós que o mundo foi assolado por uma pandemia. Milhões de vidas foram ceifadas mundo afora, abalando a estrutura da economia, abalando a estrutura da ciência, abalando a estrutura política e produzindo nas pessoas um medo terrível. Atribuí a esta mensagem o título: Não tenhas medo. E as pessoas ainda hoje estão com medo. Medo de quê? De serem infectadas, de serem hospitalizadas, medo de morrer. Medo de sepultar o ente querido, medo de perder o emprego. Medo dos acontecimentos internacionais. Medo das muitas e perigosas correntes ideológicas que nos cercam, que nos atormentam. E tantas vezes
até nos ameaçam. Correntes ideológicas. Talvez o medo, irmãos, seja o cardápio do dia em nossa geração. Pois esse salmo, então, nos ajuda a olhar para o futuro sem medo, sem temor. E entender que o nosso Deus, o nosso pastor, está no comando da história. E que está conduzindo o destino ou os destinos da igreja, de você, que é a igreja. Mas, queridos, aqui há 3 princípios que eu quero destacar com vocês, extraindo deste poema tão magnífico. O primeiro princípio é este: se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo na vida. Repito, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo na vida. Por quê? Porque você tem todas as suas necessidades supridas. Não é assim que começa o Salmo? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nada me faltará. No verso 2, é curioso que o salmista retrata que nós não precisamos ter medo na vida porque temos provisão de descanso. O versículo 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Irmãos, vale destacar que Davi, que escreveu esse Salmo 23, ele era um pastor, cuidava de ovelhas no campo, em Belém da Judéia. Como é que era o terreno, e é até hoje, em Belém da Judéia? Vamos tentar explicar. Bem, primeiro, Belém da Judéia está 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. É uma região dentro do deserto da Judéia. Portanto, não tem pastos verdejantes e muito menos águas tranquilas. E para que o pastor encontrasse pastos verdejantes e águas tranquilas, naquela região de Belém, ele tinha que sair com seu rebanho, procurando aqui, procurando ali. Não tinha um GPS naquele tempo, nem mapa. Era na procura mesmo. Ele fazia isso até encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas para o seu rebanho. Em outras palavras, a provisão de que nós temos não procede da nossa mão. É Deus quem nos dá. É Deus quem prepara. Mesmo que você tenha inteligência, mesmo que você tenha talentos, mesmo que você tenha diplomas acadêmicos e títulos e mais títulos, é Deus quem lhe dá a vida. É Deus quem lhe dá a respiração, é Deus quem lhe dá a inteligência, é Deus quem lhe dá saúde, que te dá provisão. É Deus quem te deu família. E é Ele que dá a salvação, que nós já adquirimos. E devemos tomar posse dela todos os dias. Então, meus queridos, toda boa dádiva procede de Deus. Ele é o nosso provedor. Nele nós temos todas as nossas necessidades supridas. Quem acha que não tem é porque não está buscando. É muito digno, irmão, de destaque o fato de que o salmista relata aí duas coisas essenciais para a vida: pastos verdes e água tranquila. Do que Davi está falando aqui? Comida e água. São 2 elementos vitais para a sobrevivência humana, e é isso que Jesus lhe dá. Alimento e água. Jesus é a água da vida. E Ele é o
pão da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Jesus quem nos dá vida. É Jesus quem nos dá tudo o que nós precisamos. Mas vamos caminhar para o versículo 3. Versículo 3 diz assim: restaura-me o vigor, que é o mesmo que refrigera a minha alma. Restaura-me o vigor. A ideia aqui, meus irmãos, é essa. A ovelha é um animal muito dependente. E a metáfora aqui é perfeita, porque nós somos ovelhas. Ovelha é um animal frágil. Nós também. Ovelha é míope, não enxerga direito. Nós não enxergamos tudo na vida. A ovelha tem tendência de se desviar do rebanho. Nós também temos essa tendência de nos desviarmos de Deus. Isso aí chama-se atração pelo pecado. A ovelha longe do rebanho não tem segurança, tampouco longe do pastor. Nós, como ovelhas, não podemos ficar longe desse rebanho. E muito menos longe de um pastor, que é quem cuida. Vir à igreja, irmãos, é como foi dito no início, não é o cumprimento de uma atividade ritualística. Eu vou à igreja hoje porque eu não tenho nada para fazer agora domingo de manhã. Não. Você vem aqui porque é o momento de oportunidade que você tem de adorar a Deus, de ter comunhão com os outros. O texto está dizendo aqui, revigora-me o vigor, é daquele pastor que ao pegar a sua ovelha machucada, ferida, ele não sacrifica a sua ovelha. Ele não desiste da ovelha. Ele cuida dela. Ele cuida das feridas. Ele carrega nos braços e leva em segurança de volta ao aprisco, ao convívio com as outras ovelhas. Não desiste dela. Espiritualmente falando, é assim. O pastor não desiste da sua ovelha quando espiritualmente ela está machucada. Foi agredida pelas circunstâncias da vida. Irmãos, maravilhosa graça Jesus tem por você, tem por nós. Tantas vezes Jesus nos viu machucados, feridos, desesperados, com medo de tudo, e ele não desistiu de nós. Jesus não teve medo da cruz, daquela caminhada até o Calvário. Ele nos deu a abundância do seu Santo Espírito para curar a nossa alma, para revitalizar a nossa vida. O Espírito Santo é a força que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas o texto prossegue e diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Como nós temos a tendência de nos desviarmos? Porque são muitas vozes que chegam aos nossos ouvidos, são muitas propostas sedutoras que chegam até nós, atraentes, mas ao mesmo tempo propostas perigosas que chegam a nós. O mundo, queridos, tem isso para oferecer para nós. Essas propostas para te desviar do caminho. São atraentes. O pecado muitas vezes é doce, agrada, mas traz consequências desastrosas. Irmãos, nós não temos forças para caminhar pelas veredas da justiça pela nossa própria estrutura, pela nossa própria capacidade. É Jesus quem nos guia. É Ele quem nos segura e é Ele quem nos protege dessas propostas. Agora preste atenção. Quando Ele nos guia pelas veredas da justiça,
Não é porque nós merecemos isso. É por amor do seu nome. É por amor do próprio nome dele. Tudo que acontece com você e comigo é graça. É pura graça. Não temos méritos. Não somos merecedores. Mas então por que Deus faz tudo isso? Por amor dele mesmo. Não está em nós, está nele. Deus é amor. Ele nos ama, porque ele é a essência do amor. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Porque quando você caminha com Jesus, você caminha na estrada da verdade. Você caminha na trilha da justiça. Você vive uma vida digna de Deus neste mundo que é dominado pelo mal. É com Jesus. Caminhe com Jesus. Se você tem Jesus como seu pastor, então você não precisa ter medo na vida. Porque você tem todas as suas necessidades supridas. Eu falei de um princípio, quero falar do segundo, desse poema. Se Jesus é seu pastor, você não precisa ter nenhum medo da morte. Sabe por quê? Porque você já tem todos os seus temores removidos. Se você tem medo da morte, vamos ler o versículo 4. Mas quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Olha lá, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, antes de conhecer Jesus Cristo, de tê-lo na minha vida e de conhecer a palavra de Deus, eu não podia nem pensar em morte, que aquilo para mim era um sofrimento. Era terrível falar de morte. Eu não passava nem perto do cemitério. Se eu tivesse que passar, eu olhava para cá. O que significa isso, irmãos, desse versículo? Vamos entender. Ao escrever esse salmo, Davi estava pensando na sua própria vida como pastor. Vejam bem. Davi teve que enfrentar as feras predadoras para defender as suas ovelhas. Lembrando nós que Belém fica a 800 metros acima do nível do mar. E lá embaixo está o Mar Morto, a geografia é essa. E o Mar Morto ainda está 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Belém acima, Mar Morto abaixo. Portanto, Belém fica bem no alto da montanha. Com muitas pedras, com muitas cavernas, vales perigosos. E o pastor Davi tinha que sair com seu rebanho todos os dias e caminhar por essas trilhas estreitas, perigosas, à procura de quê? De pastos verdejantes e águas tranquilas. Imagine, crie na sua memória, na sua mente, a cena. Davi caminhando com aquele grande rebanho por esses lugares. O pastor ia na frente. Então Davi, olhando para esse cenário que tantas vezes ele viveu, ele aplica à sua própria vida os riscos da sua vida. E transfere tudo isso para esse salmo. Quantos perigos, irmãos, rondam a nossa vida, que nem vemos. Quantas ameaças que nós nem sabemos. Quantas dificuldades que talvez você nem tenha conhecimento com profundidade. Há forças ocultas, irmãos, que querem destruir você. O diabo e seus demônios querem capturar você.
Mas o salmista aqui está dizendo que se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo. Porque ainda que você ande por esse vale da sombra da morte, o Senhor Jesus está com você. Andar por esses vales da sombra da morte na nossa vida é algo que nós não queremos, mas eles acontecem. Não é porque você é forte, não é porque você tem recursos, é porque Jesus está com você. Está com você nas horas da alegria. Jesus está conosco, alegremente, festejando. Mas Ele também está conosco nas horas de choro. Há um versículo na Bíblia que é tão pequenininho que diz assim: e Jesus chorou quando Ele viu Lázaro que tinha morrido. Jesus está com você na hora da enfermidade. Senhor, cura-me. Essa dor de cabeça me incomoda tanto. Jesus, cura para mim. O Senhor fez tantos milagres no passado, faz um para mim agora. Cura essa minha sinusite. A cura de Jesus vem de várias formas. Muitas vezes Jesus usa até a medicina. Muitas vezes Jesus cura sem a medicina. Jesus está com você até desempregado. O desemprego é uma grande dificuldade da vida nos dias de hoje, não é? Sempre foi. E Jesus está com você na vida ou na morte. Aí está. Jesus estará com você na eternidade. Ele nunca vai abandonar você. Nunca. Mas observe ainda no versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. O que quer dizer isso, irmãos? Que mensagem é essa que Davi traz aqui com essa frase? É o seguinte: o pastor precisava de ter duas ferramentas importantes para cuidar das ovelhas lá no campo. Uma vara para defender as ovelhas quando atacadas por predadores. Era uma vara comprida. Lógico, não vai atacar predador com vara curta. Tem uma expressão que diz: não cutuca o leão com vara curta. Davi tinha uma vara que era comprida. Para essa finalidade, defesa. E o cajado? Era uma vara também, mas ela tinha uma curvatura na ponta, que era para resgatar uma ovelha caída em algum buraco, caída ao chão, e até mesmo para guiar a ovelha pelas veredas. Pois eu quero dizer que isso, irmãos, traz consolo para a nossa alma. Saber que nós somos fracos, que nós não temos forças para enfrentar os perigos, mas o nosso pastor caminha conosco. E quando os inimigos tentam nos devorar, ele sai em nossa defesa. A sua força é poderosa contra a fúria do inimigo. Sozinhos não temos força nenhuma para enfrentar a fúria do inimigo. Jesus tem essa força. E se ele anda contigo e você com ele, então não tenha medo. Ninguém pode resistir a Jesus no poder que ele tem de defender o seu povo. Mas ao mesmo tempo é consolador saber que quando tropeçamos na vida, ele não nos abandona, não desiste de nós. Nos traz de volta para um lugar de segurança. Que bênção, irmãos. É saber que Jesus é nosso defensor e é também o nosso restaurador. Jesus conserta a nossa vida. Mas vamos para o versículo 5, que nos oferece 3 bênçãos muito especiais. Versículo 5 diz assim: preparas
um banquete, uma mesa, para mim, na presença dos meus inimigos. Vou ficar por aqui na primeira parte. Irmãos, os inimigos são fortes e perigosos. Alguns visíveis, outros invisíveis. Não temos forças para sermos vitoriosos contra eles, porque batalhas existem. E quem é que nos dá a vitória? É Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória foi conquistada na cruz. Lá Jesus não foi derrotado. Ele saiu vitorioso. E está vitorioso. A vitória sobre a morte, Jesus adquiriu quando deixou o túmulo vazio. Ressuscitou. Deus o Pai o ressuscitou. Mas observe que diz assim: tu me honras ungindo a minha cabeça. Repete, por favor, o salmo. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E o meu cálice, eu não sei se aqui os portugueses falam cálix ou cálice. A palavra é cálice. Não sei por que tem x aí, mas vamos lá. É cálice. Meu cálice transborda. Então, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Esta unção, irmãos, é uma unção da honra do Senhor, que não apenas salva e restaura você, mas o Senhor também honra você. Você é precioso para Ele. Você é filho de Deus, você é herança de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho um dono, esse dono é Deus. Mas há um terceiro princípio que eu quero tratar com vocês, porque o Senhor promete a você uma alegria invisível, cheia de glória. E o texto diz: fazendo transbordar o meu cálice. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Há muitas pessoas deprimidas dentro de casa. Há pais que se queixam dos filhos. Filhos não obedecem aos pais. Marido estressado com a esposa. Esposa com o marido. Irmãos, tem casas que mais parecem um vale de lágrimas. Mas se Jesus é o seu pastor, Ele pode encher de alegria a sua casa. Irmãos, eu quero trazer para vocês aqui uma ilustração. Aconteceu um fato no dia 8 de outubro de 1871, quando um grande incêndio devastou a cidade de Chicago. A grande maioria das habitações e edifícios eram construídos de madeira. Imagina o que esse incêndio provocou então nessa cidade. Morava nessa cidade um advogado de sucesso chamado Horatio Spafford. Esse homem havia investido muito dinheiro exatamente no mercado imobiliário. O incêndio destruiu quase todas as suas propriedades. Ficou sem nada. 2 anos depois desse incêndio, Spafford decidiu com a família passar algumas férias. O destino foi Inglaterra. No dia marcado do embarque no navio, que foi 21 de novembro de 1873, Spafford não embarcou naquele navio por causa de compromissos imobiliários. Ele disse para a esposa e as 4 filhas: vocês vão e depois eu vou. Irmãos, enquanto esse navio atravessava o Atlântico,
ele foi atingido por uma outra embarcação. E esse navio afundou. Morreram 226 pessoas, incluídas as 4 filhas de Spafford. Spafford recebeu a notícia quando a mulher dele chegou na Inglaterra salva. E ele enviou um telegrama com 2 palavras escritas: Saved alone. Salva sozinha. Então Spafford viaja para a Inglaterra e o navio passa no mesmo sítio aonde as filhas dele haviam morrido. E de acordo com Bertha Spafford, que foi uma filha nascida após essa tragédia, ela declarou que o famoso hino It's Well With My Soul, está tudo bem com minha alma, teve a letra composta durante essa viagem. Um homem amargurado, triste, derrotado, escreveu esse hino tão maravilhoso, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Não é assim? Se paz a mais doce me der... Ajuda, gente. Eu não tenho voz. Se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ah, que maravilha, gente. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, isso brotou do coração de um homem que estava vivendo uma tristeza profunda depois de uma tragédia. Primeiro perdeu toda a riqueza que ele tinha, depois perde as filhas. E brota do coração dele essa mensagem tão maravilhosa. Mas ele estava feliz porque Jesus estava com ele. Horatio Spafford. Pois bem, eu disse que temos 3 princípios preciosos nesse texto. O primeiro é que você não precisa ter medo na vida, porque temos todas as nossas necessidades supridas. O segundo é que nós não precisamos ter medo da morte, porque temos todos os nossos temores removidos, e Jesus me removeu esse temor de o que acontecerá comigo depois da morte. E terceiro princípio é que nós não precisamos ter medo na eternidade, porque teremos todos os nossos desejos satisfeitos. O céu é lugar de alegria. Mas confira comigo, por favor, o versículo 6. Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É importante você entender, irmão, que na jornada entre o berço e a sepultura, temos muitos perigosos despenhadeiros e vales sombrios. É a vida, que representam as lutas e as nossas dificuldades. Mas Deus nos oferece 2 proteções preciosíssimas que estão aí nesse texto. E você, de um lado, tem a bondade. E do outro lado, a misericórdia. Mas, pastor, o que significa isso? O que é bondade? O que é misericórdia? Vamos tentar explicar. Bondade é aquilo que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não lhe dá e você merece. Entenderam? Vou explicar melhor. Vou tentar. Eu não mereço a salvação, mas Deus me concede a salvação. Isso é
Bondade. Eu mereço o juízo de Deus. E Deus suspende o juízo e me oferece perdão. Isso é misericórdia. São dádivas que recebemos de Deus. Vamos repetir? Eu não mereço a salvação, mas Deus me concede a salvação. Isso é bondade. Eu mereço o juízo de Deus, mas Deus suspende o juízo e me oferece perdão. Isso é misericórdia. Eu não mereço, mas eu preciso. E Deus tem para você agora. Ele tem para você bondade, Ele tem para você misericórdia. Irmãos, quando a jornada da nossa vida terminar, seja ela breve ou seja longa, o texto diz: eu habitarei na casa do Senhor para sempre, eternamente. Jesus não caminha conosco como caminham os amigos no cortejo até o cemitério. Ele nos toma pela mão e nos leva para a eternidade. Queridos, o fim da nossa vida não é a sepultura. A morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. Ao terminar a nossa jornada aqui nesta terra, já somos imediatamente recebidos na glória. Não vai ter um local intermediário, não. É na glória. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós iremos para a casa do Pai. É no céu. É no paraíso. É o lugar onde não vai ter mais choro nem tristezas. É o lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais luto. É o lugar onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais despedidas. Onde não vai ter mais cortejo fúnebre, não vai ter mais enfermidade. É o lugar onde não vai ter mais casamento. Aproveita o seu, porque é aqui só. É o lugar onde não existem medos. Na eternidade não vai haver medos. Não tenhas medo, irmão. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre e sempre e sempre. A Ele rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Agora e a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu convido vocês agora para um momento de oração. Quero, por favor, que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aquieta agora o teu coração. E se quiser, pode me acompanhar nesta oração. Querido Deus, rendemos-te graças porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos conduz aos pastos verdes e às águas tranquilas. Bendito é o teu nome, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, Senhor. Nós pedimos que um tempo de reavivamento venha sobre essa igreja. Que tempos vitoriosos ocorram daqui em diante na vida de cada pessoa que ouviu, compreendeu e aceitou essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, talvez tenha aqui alguém que ainda não abriu o seu coração para aceitar o convite que Jesus faz. Não tenhas medo. Mas se você ainda não caminha com Jesus,
Se você ainda não declarou para Jesus que Ele é o seu Salvador e Senhor, hoje é a sua oportunidade. Não deixe para amanhã. Sabe por quê? Uma pessoa pode até viver a vida sem Jesus. Não pode? O que ela não pode é morrer sem Jesus. Acrescento mais uma pergunta. Você sabe que hora que vai morrer? Não. Então decida logo, antes da morte, e diga para Jesus aqui hoje: Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Salva-me, Jesus. Se você entendeu essa mensagem, e se você quiser se manifestar, então, faça isso. Manifeste agora. Pastor, eu estou aqui, ó. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Faça apenas um sinal. É uma indicação. Mas se há alguém que ainda não confessou para Jesus Cristo que Ele é Senhor e Salvador, talvez por algum medo, peça a Jesus para te ajudar a vencer esse medo. Entregue a sua vida para Ele. Diga para Ele: Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho para a vida eterna. Eu estou com dificuldade de confessar, mas me ajuda a vencer essa dificuldade. E confesse para Jesus que você depende dele, você precisa dele. Amém? Irmãos, que a nossa semana seja uma semana de bênção. Seja uma semana de tribulações vencidas, de dificuldades superadas, mas principalmente, não deixe que o medo domine você. Medo de qualquer natureza. Que Jesus liberte você dessa condição imposta pelo medo. Amém? Que tenhamos então uma boa semana em nome de Jesus.